Ivo Arzua Pereira nasceu em Palmeira, interior do Paraná, em abril de 1925. Filho de José da Silva Pereira e Maria Emília Arzua Pereira. Engenheiro civil e administrador de empresas, é também professor aposentado da Universidade Federal do Paraná. Foi diretor do DR, superintendente dos portos de Paranaguá e Antonina, superintendente do IP e presidente da Telepar. Prefeito de Curitiba de 1962 a 1967. Ministro de Estado da Agricultura de 1967 a 1969. Presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste. Membro de diversas entidades filantrópicas internacionais. Tem 5 livros publicados e é presidente da Academia de Cultura de Curitiba. Ivo Arzua é o convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar, Sala Exclusiva. Essa noite, com muita alegria, com muita satisfação, a presença de um homem público que transitou durante tantos anos por um número muito grande de cargos e funções na vida paranaense, curitibana e brasileira. Exerceu vários cargos, foi ministro da Agricultura e ex-prefeito de Curitiba. Boa noite, doutor Ivo Arzua. Boa noite, senador Enéas Faria. Grande prazer estar aqui com você, com o Silvio Sebastiani. Um programa aí que está sendo campeão da audiência. Parabéns a você pela iniciativa. Na condução desse programa conosco, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. O doutor Ivo Arzua foi primeiro, que eu me recordo bem, presidente da Comissão Especial de Obras do Quarto Centenário, nomeado pelo governador na época, doutor Bento Munhoz da Rocha Neto. Acho que com essas obras que o doutor Ivo Arzua veio ser mais tarde candidato a prefeito de Curitiba em 62. Nós vamos puxar um pouquinho, vamos falar sobre essas obras do centenário, as obras importantes, que eu queria que o doutor Ivo Arzua contasse a vocês. Boa noite, caros telespectadores, meus queridos irmãos curitibanos, porque eu também sou curitibano, sou cidadão honorário de Curitiba, por honra e graça da nossa Câmara de Vereadores, de maneira que sou irmão de todos vocês, com muita honra. Mas eu comecei minha vida pública no Porto de Paranaguá. Eu fui superintendente do Porto de Paranaguá no governo Munhoz da Rocha, um grande governador, um grande exemplo para mim, eu acho que para todas as gerações depois dele, Bento Munhoz da Rocha Neto. E lá concluí o cais de 400 metros, iniciamos um cais de 500 metros, fizemos várias obras, e com isso o governador Munhoz da Rocha sentiu que precisava de mim para concluir as obras do Centenário do Paraná. E me convidou em termos assim meio impositivos, porque me deu 24 horas para assumir o cargo. Estava um pouco desesperado com os problemas que estavam ocorrendo no Centro Cívico do Paraná. Então eu vim às pressas de lá do Porto, preparei um relatório, uma prestação de contas, assim, rapidamente para o Tribunal de Contas e para o próprio governo e vim assumir as obras do Centenário. A situação era realmente um pouco séria, porque as obras estavam com um impasse e eu tive então que concluir, graças a Deus, o Palácio Iguaçu, que aí está, concluir a avenida lá do Centro Cívico, Cândido Abreu, que vai até o Palácio, com aquele concreto que está lá até hoje, que não tem uma rachadura. Fizemos um terreno difícil, era turfa, não é? Ali a passagem do Rio Belém, acumulou muita turfa, tivemos que escavar muito ali e substituir por um material de melhor qualidade para a pavimentação. Então foi uma epopeia. E concluímos o tribunal, só para encerrar, senador. Não é isso mesmo. O tribunal do júri. Relação de obras que foram feitas a título de comemorar o centenário e que até hoje estão aí, são obras importantes. Pois é, isso se deve ao Bento Munhoz da Rocha Neto. Eu vi até, assim, um mural do Juarez, né, o grande nome hoje nas artes plásticas do Paraná e do mundo, Juarez Machado.
E lá faltava o centro cívico. Eu acho que o centro cívico não poderia faltar em nenhuma dessas obras pictóricas ou de qualquer natureza que quisesse retratar a evolução arquitetônica e urbanística de Curitiba. O centro cívico é um marco na história de Curitiba e do Paraná. Então lá está o Palácio Iguaçu, está aquela avenida que está até hoje lá, graças a Deus, resistindo ali desde a Inácio Lustosa até as escadarias do Palácio. O Tribunal do Júri foi concluído, a Secretaria da Assembleia e o Tribunal de Justiça. As outras obras, eu fiquei lá até que o Bento havia renunciado para ser ministro da Agricultura. Assumiu o doutor Oliveira Franco, assumiu o governo, o grande Adolfo de Oliveira Franco, um grande governador, continuei com ele, e conseguimos terminar essas obras. Mas isso foi muito importante para mim, mas não só é interessante que a Comissão de Obras do Centenário do Paraná realizava obras não só ali naquela área. O Teatro Guaíra, eu concluí toda a estrutura de concreto armado do Guaíra, até demos uma avant-première com o maestro Eleazar de Carvalho, foi uma grande noite de arte, Orquestra Sinfônica Brasileira com Eleazar de Carvalho, e o pequeno auditório do Teatro Guaíra foi concluído. A Biblioteca Pública foi concluída. Aliás, ali era o Corpo de Bombeiro na Biblioteca Exatamente, Pública. foi concluído, tinha alguns problemas, lá é projeto do Romeu Paulo da Costa, mas tinha alguns projetos construtivos. Concluímos a Biblioteca Pública, concluímos a Praça 19 de Dezembro e outras obras, se não me engano, no Centro de Letras e outras que o Bento realizou através da Comissão de Obras na cidade de Curitiba. Então tivemos essa felicidade e essa honra de trabalhar sob as ordens do Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi um grande exemplo para nós, ainda é hoje um grande exemplo para todos. Na sequência da sua vida pública, veio a Comissão de Obras do Centenário, depois, antes o Porto, a Obras do Centenário e depois? Depois da comissão da CIOC, eu fui para o DR, né? Eu fui ser assistente técnico do senador Afonso Camargo, no Departamento de Águas e Energia Elétrica. Depois fui diretor do DIR, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. O governo de quem? Governo Geronei, quando fui Geronei Braga, também outro grande governador, outro grande do nome do Paraná, a quem eu devo muito em termos de exemplos de conduta, de integridade, de amor pelo nosso Paraná, pelo Brasil, Ney Braga. Ney Braga assumiu o governo em 61, né? Aí veio em 62 e só foi candidato a prefeito em 62. Bem, aí mas surgiu essa candidatura? Veja bem, eu saí da energia elétrica e fui para o DR. Fiquei lá quase um ano e um dia eu estou lá trabalhando e recebo um telefonema do governador Ney Braga que precisava que eu fosse a Palácio. Havia já uns comentários, umas fofocas políticas na cidade, em entrelinhas, etc., de que eu iria ser candidato a prefeito. E eu senti um frio na boca do estômago, como se diz, pelo amor de Deus, pensava, Deus me tire dessa, me livre dessa. Mas aí, um dia, eu estou sentado lá no meu gabinete e vai um outro grande nome do Paraná, o Adeodato Volpi, um grande homem que eu prezo muito, que eu devo muito também pela conduta extraordinária, era um dos grandes colaboradores de Ney Braga. Que foi vereador em Curitiba. De muito boa gente, E o Adeodato Volpi era candidato da UDN, era o mais comentado na época. E o seu partido qual era? Era o PDC, Partido Democrata Cristão. Aí o Adeodato Volpi foi lá dizer que ele abria mão da candidatura dele em meu favor. Aí então eu caí das nuvens, pelo amor de Deus, agora sim, agora estou perdido. E aí, mas não faça isso, doutor Adeodato, você é um grande nome, um grande candidato, nós precisamos do senhor, não houve o que convencesse. Não, eu já acertei com o Ney Braga, você vai falar com ele, o Ney Braga vai te chamar. Aí o Ney Braga me chamou, eu fui lá, estava ele e o Afonsinho, e levaram algum tempo para me convencer a ser candidato, porque eu já tinha eleito mais ou menos um objetivo de vida. Eu gostava e gosto de ser professor, era professor, pensei, eu já estou, vou me encaminhar no magistério superior, que era a Universidade Federal do Paraná. Mas o Ney Braga me convenceu, disse, veja, Ivo, eu, o Afonso, estamos nos sacrificando, não é justo que você, com toda essa juventude, com toda essa energia, com todo esse cabedal que você já acumulou, que você se negue a prestar um serviço a Curitiba. O Ney Braga tem uma grande dialética, então me convenceu e eu agradeço a ele, porque realmente depois eu teria pela frente dois excelentes candidatos, amigos meus, não é? E um do PSD, que era muito forte na época. Abílio Ribeiro. Abílio Ribeiro, não é? Muito forte. E o Carlos Alberto Moura, um grande nome, um homem que eu respeito até hoje, que eu admiro, sou era amigo vereador do Carlos na Alberto Moura.
Era vereador do PTB. Era o maior orador do Brasil, ele ganhou um campeonato de oratória. Digo, meu engenheiro, eu vou me... Né? Então foi assim que surgiu a candidatura. E graças a Deus fomos felizes e fizemos uma campanha do tipo do voto distrital, de casa em casa, de rua em rua, não tinha mídia, não tinha nada. E tivemos essa felicidade. Colocou muita ação e pouca conversa. E mais ação e menos conversa. Porque os dois eram bons de conversa. Mas o Abílio tinha boas ligações. Curitiba estaria muito bem servida também com o Carlos Alberto Moro ou com o Abílio Ribeiro. Certo. Duas excelentes pessoas. Os três candidatos eram muito bons. Doutor Ivo, eu vou atropelar um pouco, mas ele abriu a oportunidade. Nós convidamos algumas pessoas para dirigirem perguntas, fazerem considerações aos nossos entrevistados. E vamos chamar o primeiro deles, que é exatamente Alberto Moro. Puxa, que surpresa agradável. Curitiba é uma cidade da qual se pode dizer privilegiada. Pela sua situação geográfica, pela capacidade do seu povo, por uma multiplicidade de razões. E dentre dessa multiplicidade de razões que fazem de Curitiba uma cidade privilegiada, certamente se conta a ideia de que Curitiba sempre teve a dirigir os destinos homens da mais alta envergadura e grande capacidade, que fizeram de Curitiba a cidade dos grandes prefeitos. E certamente entre esses grandes prefeitos se conta o nome de Ivo Arzua Pereira. Disputamos com Ivo Arzua Pereira a prefeitura em 1962, juntamente com o saudoso Abílio Ribeiro. Eu perguntaria ao então candidato, ao ex-prefeito, que naturalmente estabeleceu metas, fixou prioridades, desenvolveu planos, se algumas das suas metas, alguns dos seus planos foram desconsiderados pelas administrações subsequentes à sua. E o que isso eventualmente lhe trouxe em termos de frustração. E perguntaria mais. Se hoje se desse novamente a condição a Ivo Arzua Pereira de gerir os destinos de Curitiba, quais seriam as suas metas e qual seria o principal desafio a ser enfrentado pelo seu tirocínio, pela sua capacidade administrativa? Olha, Carlos Alberto Moro, é uma grande honra para mim estar aqui para responder a sua pergunta. Eu não sabia que ia ser entrevistado por vocês e fiz aquele elogio porque é o que está no meu coração, na minha mente. Você foi um grande candidato. Aliás, a campanha se deu em termos altos graças à personalidade do Carlos Alberto Moro e do Abílio Ribeiro. Às vezes nos cruzávamos em ambientes políticos e um elogiava o outro. Se eu chegava primeiro, chegava o Carlos Alberto Moro, eu anunciava a chegada dele, chamava para o palco, ele fazia o seu pronunciamento ao meu lado, ou vice-versa, o Carlos Alberto Moro estava lá, me chamava, ou o Abílio. Foi uma campanha em termos elevadíssimos, uma campanha realmente democrática. Eu sou rotariano, já foi dito aqui, eu era do Rotary Oeste, eu pedi ao meu clube para levar os dois candidatos, meus opositores, no clube fazer palestra. Então, Abílio Ribeiro esteve no Rotary Club, Curitiba Oeste, fazendo uma exposição do seu plano de governo, e o Carlos Alberto Moro. Então, era realmente uma democracia de pessoas que se respeitam, pessoas que se admiram e que querem o bem da cidade. Então, Carlos Alberto Moro, meus parabéns a você. Já disse aqui que se você tivesse sido eleito, você seria um grande prefeito de Curitiba. Tenho absoluta certeza, como eu teria sido também o Abílio Ribeiro. Mas, Carlos Alberto Moro, eu queria dizer o seguinte: como é que eu, vamos dizer, pensei no planejamento de Curitiba? Como é que eu elaborei, junto com os meus auxiliares, veja bem, ninguém faz nada sozinho, com minha equipe, o planejamento de Curitiba. Nós fizemos aquela caminhada, Carlos Alberto, você e eu e o Abílio, porta em porta, casa em casa, rua em rua. Isso é maravilhoso, por isso que eu defendo o voto distrital. Falamos com o povo falou conosco. Nós absorvemos as angústias do povo e as procuramos transformar num planejamento viável.
Você deve ter feito isso, o Abílio deve ter feito isso, e eu fiz isso. E quando uma das grandes aspirações do povo era uma atualização do planejamento urbanístico de Curitiba. Quando eu tomava posse na Prefeitura de Curitiba, no meu discurso, e eu quero repetir aqui, é muito importante, um documento importante, eu dizia, no discurso de posse, como a coisa mais importante do meu planejamento, reexame do plano urbanístico de Curitiba para reajustá-lo nos pontos que o progresso da cidade já recomenda alterações ou novas soluções. E concluindo, dizia, época decisiva. Senhor presidente, era dirigido ao presidente da Câmara, Erondir Silvério, um grande amigo, era da oposição, era do PSD, apoiava o Abílio Ribeiro, mas teve uma conduta elegantíssima comigo. Elegantíssima. Só posso elogiar e agradecer o Erondir Silvério, e eu faço aqui de público, Erondir. Muito obrigado por tudo que fez por Curitiba e pela minha gestão na Prefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores, esta é uma época decisiva para a nossa cidade. Dentro de 10 anos teremos aqui 1 milhão de curitibanos e 88 mil veículos se prevalecerem as atuais condições econômicas. Ou a ajudamos agora, ou a perderemos, pelo menos como cidade humana. As grandes obras urbanísticas e de saneamento exigem pelo menos 2 quadriênios. A tarefa do primeiro, que era a minha, deverá ser a de planejar, preparar o caminho e iniciar as obras a serem concluídas no segundo. O primeiro, pois, suportará o ônus de quebrar as resistências, de eliminar a inércia e de pôr em movimento o plano. Poucos dar-lhe-ão o valor devido. Ao segundo quadriênio, ficará reservada a glória de concluí-las e inaugurá-las com pompa e efusão de alegria. Mas de bom grado aceitaremos o ônus deste primeiro quadriênio se essa for a decisão do povo e dos seus nobres representantes nesta casa que era a Câmara de Vereadores. Então veja, Carlos Alberto, o meu grande projeto era o planejamento urbanístico de Curitiba. Graças a Deus levamos a bom termo, está aí o IPUC, que foi inaugurado em 65, em 1º de dezembro. Outro dia, por uma anímia deferência do governador Jaime Lerner, um dos maiores prefeitos de Curitiba, com nome nacional e internacional, e do prefeito Rafael Greca, me convidaram, eu fui ao IPUC, para comemorar os 30 anos do IPUC. E recebi deles uma homenagem e até uma dedicatória muito emocionante do Greca para mim, por ter sido o criador, inspirador e criador do IPUC. Mas implantado no seu tempo. No meu tempo. E também, eu tenho aqui os nomes todos e a data, e também o planejamento urbanístico de Curitiba. O plano de urbanismo de Curitiba foi aprovado em 31 de julho de 1966, vai fazer 30 anos agora. Então, aprovamos o plano urbanístico que tem vigência até 1999. Mas, como eu disse, isto se fez como? Não foi Ivo Arzua, foi o povo de Curitiba. Foi um planejamento democrático, foi debatido com toda a cidade, com todos os setores sociais, com todos os segmentos sociais. Debatemos nos bairros com sindicatos operários, debatemos com a Associação Comercial, Federação dos Indústrias, do Comércio, Associação de Professores, Universidade, debatemos com o clero, debatemos com os militares, e só depois de eliminados os erros do plano preliminar de urbanismo que havia sido contratado mediante concorrência pública com a Serete, só depois, então, disto, fizemos todas as correções no plano preliminar de urbanismo e os enviamos à Câmara de Vereadores, sob a presidência de Erondir Silvério e de vereadores que depois terem muita honra de ler os nomes aqui. Doutor Está aí, então, o plano da cidade do Ipu. Me permita atalhá-lo de novo. Seria possível, vamos tentar traduzir isso, seria possível traduzir os resultados desse novo plano urbanístico de Curitiba, que ainda está em vigor, não é? Em termos materiais, o que aconteceu? Bom, o que está aí, o que é palpável. Foi uma explosão de desenvolvimento. Agora, acho que tudo se deve, vejam bem, então este plano de Curitiba não é meu, não é do Jaime Lerner, não é é do povo de Curitiba, porque ele ajudou a debater e a aprovar, não é dos vereadores, a cidade, um planejamento eminentemente democrático. Bom, disso resultou que se criou uma consciência, senador, uma consciência sobre a importância do planejamento urbanístico. Pode ver que o povo de Curitiba aceita com entusiasmo todas as iniciativas urbanísticas, não é? Dos vários prefeitos que passaram, todos eles, dentro das suas características, foram bons prefeitos, não é?
O Ney Braga foi o primeiro grande prefeito de Curitiba que criou, vamos dizer assim, um novo paradigma de administração pública, porque com integridade, com competência, ele se rodeou de uma equipe muito boa. Então, a partir de Ney Braga, essas coisas começaram a correr assim, quase como em continuação de uma ideia, continuação de um objetivo fundamental para as novas gerações. Começou-se a pensar nas novas gerações e não só nas gerações atuais. Muito bem. Então, vejam, todos bons prefeitos, meus amigos, o Fruit foi prefeito, o Requião foi prefeito, o Mar Sabag, de saudosa memória, um grande prefeito, Iberê de Matos. Iberê de Matos. Então, todos, de um modo ou de outro, foram bons prefeitos para Curitiba, e eu presto minhas homenagens a eles nesse instante. E o Rafael Greca também está sendo. Mas o Carlos Alberto Moro me pergunta quais as consequências. Eu acho que a consequência mais importante do planejamento é que não há descontinuidade. É o grande mal dos planejamentos no Brasil até hoje. E o IPUC foi criado exatamente para dar continuidade ao planejamento. Uma vez eu falava com o Parigot de Souza, governador do estado, foi meu professor, um grande professor, e perguntei ao Parigot, ele tinha ido à França, aquelas quedas de gabinetes do parlamentarismo francês se não provocavam grandes atrasos no desenvolvimento da França. Ele disse, não, Arzua, porque lá o parlamentarismo, as grandes crises políticas se dão dentro do parlamento e não afetam a nação, como aqui ocorre. Aqui muda um ministro, muda o plano de governo. É absurdo. Essa previsão do plano diretor, doutor Ivarzua, é para quando? Para o ano 2000? 1999. Até 1999. Até 1999. Estão mantendo hoje, até hoje, esse plano. Os prefeitos que se seguiram continuaram neste planejamento, nessa execução, e este é o grande segredo de Curitiba, a continuidade de um planejamento. E o projeto metropolitano? Bom, na época também, não sei se eu falei aqui, não sei se já falei, o Luiz Armando Garcês, um grande engenheiro, foi diretor da URBS, um grande colega, um grande amigo meu, o Luiz Armando Garcês, fez o primeiro plano da área metropolitana, é isso que está da área metropolitana de Curitiba. Tanto que você vê a Coab que nós fundamos, ela une todos os municípios em torno de Curitiba. É o primeiro resultado prático desse planejamento. Campo Largo, São José dos Pinhais, os municípios do litoral aqui perto, tanto que nós fizemos casas populares em Campo Largo. Está integrado até hoje. Curitiba. Fizemos casas populares em Paranaguá. Então, veja bem, o fruto deste planejamento metropolitano, porque nós recebemos influências desta área, não é? E também devolvemos essa influência a esses municípios. Então, é muito importante o planejamento metropolitano, da área metropolitana, e adjacentes, como é o caso de Paranaguá, que não é metropolitana, mas é pela proximidade. Mas foi atingido. Foi atingido. A sua passagem na prefeitura de Curitiba foi muito marcante, por obras, por realizações e principalmente por fincar as estacas de planejamento e de previsões que até hoje estão aí e estão sendo úteis. Nós vamos continuar conversando sobre Curitiba, a sua passagem na prefeitura, mas por enquanto um breve intervalo e voltamos em seguida. Sala exclusiva e a presença hoje do ex-prefeito de Curitiba, Ivo Arzua. Doutor Ivo Arzua, falamos aí ao final do bloco anterior sobre planejamento, regras, diretrizes que foram fixadas para o planejamento de Curitiba. Alguns dos ex-prefeitos, todos ex-prefeitos que vieram ao programa, não deixaram de anotar e afirmar que hoje nós temos duas Curitibas. Até um deles fez uma definição, a Curitiba que vai até a BR e a Curitiba que nasce da BR para lá, mostrando o choque que existe entre uma Curitiba de melhor qualidade de vida e uma Curitiba mais periférica, mais relegada. Isso, evidentemente, não estava planejado. Não, o nosso slogan, todos lembram, era a nossa cidade mais humana, mais bela e mais sorridente. Então, uma cidade mais humana tem que garantir aos seus habitantes condições melhores de vida, evidentemente salubres,
não é? Dotadas de toda a infraestrutura urbana, como educação, saúde, recreação. Então, esse é o grande objetivo de um planejamento urbanístico. Evidentemente, se há uma grande ocorrência de novos habitantes para Curitiba, um fluxo muito grande, é difícil adaptar imediatamente, em curto prazo, esta grande afluência de pessoas para Curitiba. Eu tenho a impressão que isso é o que está ocorrendo em Curitiba. Curitiba aumentou a população muito rapidamente e a prefeitura não tem condições de responder imediatamente ou com rapidez a esses novos reclamos dos novos habitantes de Curitiba. Talvez seja esse o grande problema. Doutor Ivan, e a área verde, que se propala tanto, que é muito grande aqui em Curitiba, ela existe de fato? Ela existe. Eu acho que, nesse ponto, o plano urbanístico de Curitiba foi sendo executado por todos os prefeitos, com mais insistência pelo governador Jaime Lerner, pelo Greca, mas todos continuaram essa obra de grandes parques, de grandes áreas verdes, porque é realmente uma das condições de uma sociedade mais humana. E no sentido da preservação ecológica, da preservação ambiental. Então, criar um habitat realmente ideal para Curitiba. Estava no plano diretor. Ponto, eu acho que Curitiba está bem, está com... Doutor Ivan, estava no plano diretor também, isso? Está no plano diretor. Me diga uma coisa, é assim que a URBS, que foram criadas no seu período, estava também no plano diretor? A URBS, sim, eu vou lhe dizer assim, em resumo, as grandes metas do plano urbanístico. Primeiro, crescimento linear de um centro servido por vias tangenciais de circulação rápida. Hierarquia de vias. Desenvolvimento preferencial da cidade no eixo nordeste-sudoeste, conforme as tendências históricas espontâneas. Policentrismo, que é de ter em cada bairro, assim, condições de autonomia, vida própria nos bairros, o policentrismo. Adensamento, para evitar as grandes áreas vazias que encarecem a extensão da água, esgoto, da energia elétrica, dos telefones, porque aí sai muito caro quando não existem os habitantes que possam corresponder com impostos e Essas coisas todas foram previstas, foram estudadas previstas entre 62 e 67. Exato. Extensão e adequação das áreas verdes, caracterização de áreas de domínios de pedestre e criação de uma paisagem urbana própria. Esta última aqui que talvez tenha algum reparo ainda. Mas nas outras houve sequência, houve continuidade e Curitiba está caminhando. O plano foi cumprido fielmente. Foi. Está sendo cumprido. Esta última é que teve algum problema, né? Mas talvez devido vamos dizer assim, as pressões imobiliárias, dos setores imobiliários. Deixa eu falar um pouquinho, doutor Ivo, sobre a cidade industrial. Rapidamente assim, dessa assim... Nós fizemos aqui o primeiro seminário de desenvolvimento industrial de Curitiba. Veio o Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, veio, elogiou esse seminário e participaram dele arquitetos e engenheiros de todo o Brasil, então economistas, e dali saíram ideias fundamentais para a criação desse distrito. Então o primeiro seminário de desenvolvimento industrial de Curitiba foi que deu assim esta largada, essas ideias. E o local básicas. É aquele mesmo onde está hoje instalada a cidade? Era o único local mesmo no seu governo. Doutor Ivo, falando em pressão imobiliária, em razão do que algumas coisas não puderam ser feitas ou foram distorcidas. A cidade é comandada e dirigida pelo seu povo, pela sua população, e democraticamente através do seu prefeito e dos seus vereadores, ou através da pressão imobiliária, doutor Ivo. Bom, essa pressão imobiliária, ela atua na Câmara de Vereadores, atua nos órgãos governamentais. É o chamado lobby. O chamado lobby. Então, vejam, o plano de urbanismo, a única que não foi executada de acordo com o plano urbanístico, e que eu acho que era fundamental, é que ao longo das estruturais, vocês lembram bem, o plano de Curitiba é fácil, é um centro de baixa velocidade, um centro urbano de baixa velocidade, onde o pedestre teria total preferência, e as tangenciais de alta velocidade teriam, por exemplo, para o Bacaxiri, para as Mercês na parte norte, e para lá o Portão Novo Mundo, na face sul, e aqui ali da área do ferroviário, agora está me faltando o nome, do bairro ali, né? Então, essas seriam as tangenciais. Capanema, exatamente. Obrigado. Capanema, né, iria para o Capanema e no sul iria lá para o Novo Mundo, Portão e tal. Então, essas as tangenciais de alta velocidade e aqui no norte, então, Bacaxiri e Mercedes.
Muito bem. Ao longo dessas chamadas estruturais, os prédios, só seriam permitidos prédios chamados torres. O que é uma torre? Uma torre é uma coisa assim como isso aqui. Quer dizer, é isolado e em volta. Então, é cercado de um paisagismo e de um ajardinamento que desse, então, essa condição mais humana de vida. Que as crianças pudessem, então, conviver com a natureza em torno do prédio e não ficarem encaixotadas em concreto como hoje acontece. E o que ocorreu foi que Quer dizer que isso não foi cumprido, então? Isso não foi cumprido. Aí entraram as pressões. Hoje, se você vem do aeroporto, você vê Curitiba um paredão de concreto armado e um prédio junto do outro, né? O que desumaniza, para mim, o habitat. Porque, veja, por exemplo, eu moro num prédio que o meu apartamento está voltado para o norte, então eu recebo sol no inverno. Agora, os que estão para o lado sul, encostados, não recebem sol em todo o inverno. Então, são prédios úmidos e escuros durante o inverno. Então, se houvesse assim, então, este cuidado que foi previsto, isto é que daria a Curitiba uma paisagem urbanística própria. Quer dizer, as estruturais, tanto a norte como a sul, servidas por torres, em vez de edifícios assim, juntos um do outro. Né? Quer dizer, a lei de zonamento que modificou isso, então? Aquela de 75, será? Eu não sei o que ocorreu e também não quero acusar ninguém. Eu acho que é uma conjuntura social. A sociedade, depois eu quero passar em suas mãos, doutor. Cabia à sociedade reagir contra isso. A sociedade não reagiu. A sociedade aceitou. Eu acho que na democracia, uma grande característica da democracia é o exercício da cidadania. É cada um de nós fazer valer, não é, os seus direitos, as suas responsabilidades, participando. Então, Sebastião, isso me deu um grande gancho. Você veja, qual é a grande característica que eu queria responder também ao Carlos Alberto Moura agora, a grande característica do planejamento urbano de Curitiba? A sua democraticidade. Foi o único plano democrático no Brasil até hoje, e talvez um dos únicos do mundo, porque o povo foi para dentro dos órgãos técnicos da prefeitura e dos seminários e dos debates e deu sua opinião. E sua opinião foi aceita e foi incluída no plano. Então, democracia não é só votar, não. Democracia é nós fazermos valer a nossa opinião no planejamento do nosso futuro e do futuro da nossa família. Aí é que se exerce, então, a verdadeira cidadania e o verdadeiro direito do cidadão democrático. Na verdade, então, não participar nas decisões. Na verdade, não estaria havendo, então, de um tempo para cá, não está havendo uma efetiva participação da sociedade, participação popular na decisão dos destinos sobre a cidade. Não está havendo. Exatamente a lei do IPU que previa isto, né? Que qualquer transformação seria feita mediante consulta popular através dos órgãos correspondentes, órgãos de classe, órgãos de, né? Então, haveria uma consulta... E na medida em que essas decisões ficam por conta, na medida que fica por conta de pessoas até credenciadas, qualificadas, técnicos, sei lá, mas enclausuradas nos seus gabinetes e não ficam sujeitos às pressões. Ficam sujeitos às pressões e as pressões acabam prevalecendo e dá, foi a sua definição de a selva de pedra. Selva de pedra. Mas, senador, eu queria só dar um exemplo americano. Posso dar um exemplo? Eu estive na América do Norte pelo Rotary e morei lá 2 anos na Califórnia. É uma beleza. Lá, realmente, o cidadão exerce seu direito democrático. Ele interfere nas decisões governamentais. Como? Toda semana o prefeito convoca uma reunião na prefeitura, publica o edital dos assuntos que vão ser debatidos. E os interessados vão para dentro, lá isso é um City Hall, é a Câmara de Vereadores, City Hall. Tem o City Mayor, que é o prefeito da cidade, o prefeito político, e tem o City Manager, que é o prefeito administrador, ou prefeito gerente. Tem dois tipos de prefeito. O prefeito gerente só executa o plano, e o outro, o prefeito político, só faz política. Eu acho que está certo isso, essa dicotomia, né? Muito bem. Então o povo vai para lá e o povo é ouvido nas decisões. O prefeito, o City Mayor, com os vereadores ao lado dele, lá são poucos vereadores, né? E todos gratuitamente, né? O prefeito ouve a opinião dos munícipes, não é? Põe em votação, os vereadores votam na presença do povo. Aparece num painel eletrônico lá a votação. Como votou cada vereador. Então, toda decisão primeiro, antes de qualquer decisão assim importante, o povo é arguido, o povo participa nas decisões e os vereadores e o governo dão uma resposta transparente.
aberta, quer dizer, o povo todo está sabendo o que aconteceu para ser tomada aquela decisão. Doutor Ivo, Isso é democracia. o senhor falou em zonamento e falou em vereador. Eu tenho aqui, quero passar às suas mãos depois, é um projeto do vereador, do PT, o Jorge Tamec, sobre a modificação no zoneamento. É de 14 de 8 de 95. Depois eu quero lhe passar esse projeto, para o senhor dar uma lida. O ex-deputado, ex-vereador de Curitiba, ex-presidente da Câmara, Euridice Silvério, já tomou conhecimento e achou excelente. Eu quero que depois uma sugestão sua para com Curitiba. muita satisfação. Obrigado. Doutor Ivo foi criador do IPUC, da URBS, etc., e da Coab. Do Coab. E com a Coab construiu o maior núcleo habitacional do país, não sei se ainda hoje, mas à época era, que foi a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Doutor Ivo, esta é uma boa filosofia dessa concentração? Olha, foi bom você me dar, obrigado, eu agradeço a você, porque eu queria prestar uma homenagem a outro grande brasileiro que me ajudou nessa realização desta grande obra, que foi a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Está aqui o Marechal Castelo Branco, junto conosco, inaugurando a vila. Porque eu tive apoio do Banco de Habitação, eu tive apoio do Banco de Habitação do Brasil, a Sandra Cavalcante, eles vieram inaugurar, porque foi a primeira grande obra de habitação popular no país, foi esta de Curitiba, a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, veja, senador, ela foi, como tudo mais, foi concebido democraticamente. Quer dizer, ela seria autogovernada. Tinha 2.500 casas, quer dizer, média 4 pessoas por casa, daria 10 mil pessoas. Acho que até hoje ainda continua sendo a maior concentração habitacional de promoção do sistema financeiro de habitação. Então nós criamos lá uma superintendência da Suriluz, que era um autogoverno, era uma espécie de subprefeitura, para os cidadãos irem para dentro lá da subprefeitura e adquirirem a consciência da sua responsabilidade com o progresso e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da vida. Foi um projeto essencialmente democrático. Acontece que com o correr do tempo foi deturpado isso. Acabaram com a Suriluz, quer dizer, os cidadãos não tiveram mais esse ensejo de participar nas decisões, que este é o maior, vamos dizer, fator de democracia. É eu, como cidadão, poder participar nas decisões do governo que afetam a minha vida e a da minha família. Não é só votar, é participar nas decisões. Lá na vila nós previmos isso. Muito bem, o que aconteceu? Com o correr do tempo, extinguiram essa Suriluz. Logo em seguida, o governo teve que montar lá uma delegacia de polícia, porque os crimes e as coisas começaram a se desenvolver com uma rapidez tremenda. Tem muita coisa para conversar sobre Curitiba, sobre a prefeitura de Curitiba. E nós vamos até o final do programa para lá e volta e vem. Mas terminando sua administração, seu mandato em 67, foi convocado, foi chamado para ser ministro da Agricultura. Quem era o presidente? Bom, antes, permita, senador Inés, falar mais duas coisas que eu acho importantíssimas. Vamos voltar a Curitiba, não tem problema. Uma é o problema dos telefones de Curitiba. Nós ganhamos, eu tenho aqui, eu quero ver se está fácil para mostrar para vocês, nós ganhamos da famosa ITT, não é? A ITT, muito bem. É uma das grandes multinacionais, das mais poderosas do mundo, a segunda em poder no mundo, muito bem. Entramos na justiça, ganhamos, eles entraram com uma da segurança, eu anulei a cláusula de exclusividade do contrato da ITT, que antes era a CTN subsidiária da ITT, e anulei, eles entraram com mandato de segurança e nós ganhamos, por unanimidade no Tribunal de Justiça, o nosso advogado era o José Vieira Neto, um grande advogado que ganhou a causa. Com isso nós abrimos as portas para a telefonia, criamos o Fundo Municipal de Telefone de Curitiba e que permitiu esse grande avanço em telecomunicações no Paraná. Com esta ação no tribunal que nós ganhamos, não é? E a criação do Fundo Municipal de Telefones, que eu acho que foi uma grande conquista nossa. A outra grande conquista, senador, foi o seguinte: Curitiba não tinha uma rede de escolas primárias própria. Ela construía escolas e entregava ao governo. Nós criamos, então, o magistério municipal, criamos as primeiras escolas municipais e hoje o município tem uma grande rede de escolas municipais. Começamos com o João 23, a Isolda Schmidt, esses dois pontos importantes. Mas voltando então ao Ministério, à sua pergunta, o presidente Costa Silva, era o presidente Costa Silva, esteve em Curitiba, viu a Revolução Urbana, não sei se vocês lembram, bom,
os mais velhos sim, havia uma revolução no centro da cidade, a renovação urbana de Curitiba. Nós fizemos a Marechal Deodoro, a Cruz Machado alargamos e abrimos. O que o senhor fez na Marechal Deodoro? Só largou? Reconstruímos inteiramente, derrubamos as casas todas. Houve uma reação tremenda da comunidade, vocês lembram? É Ele verdade. até ameaçado de morte várias vezes. É verdade. Não é? Um alargamento, E na Rua 15 passava também? um carro só, Rua 15, um trecho da Rua 15, Marechal Floriano um trecho também? Marechal Floriano entre as duas praças, a Cruz Machado e a Tobias de Macedo. Então foi uma revolução urbana, foi a renovação do centro urbano de Curitiba. Ninguém podia passar na rua naquela época. Tinha aquelas suas placas. Mas nós dizíamos assim, perdão, né? É. Perdão pela poeira, pela lama e pela... Estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Bem, mas só para vocês verem, sentirem como nós agimos com modéstia e com humildade na nossa função, não de prefeito, de servidor do povo de Curitiba. Curitiba fez 300 anos. As grandes homenagens a Curitiba foram na Marechal Deodoro, não é? O desfile e tudo. No dia seguinte, não tinha uma linha em jornal dizendo que aquelas obras, aquela avenida havia sido feita na gestão, não é? Mas agora estão sabendo, agora estão tomando conhecimento através da sala exclusiva. Então foi a renovação do centro urbano de Curitiba, que poucos têm notícia e poucos dão valor, mas que inclusive quase exigiu o sacrifício Mas foi isso da que eu minha levou? vida. Foi isso que eu levou ao Ministério? Bom, Ou a Casas foi uma Populares. indicação Não, partidária? foi isso aí. Aí o presidente esteve em Curitiba, viu, chamou-me lá no hotel, era Iguaçu, antes de hoje, hotel ali em frente à Biblioteca Bourbon, Hotel Bourbon, era o Iguaçu. Me chamou lá, estava impressionado com as obras, com o planejamento, eu mostrei, pediu que eu mostrasse, eu mostrei, e ele depois chamou-me ao Rio e me convidou. 2 vezes eu neguei. Na terceira vez ele me disse, Ivo, ele não me chama de Ivo, doutor Arzua, ele falou assim, se o senhor não aceitar, o Paraná não vai ter ministro. Só nessas condições que eu aceitei, porque eu não sou agrônomo, não tenho fazendas, nunca trabalhei em fazendas, né? Mas voltando, depois de ter aceito para beneficiar o Paraná, para que o Paraná tivesse um ministro, eu fiquei 15 dias fechado aqui na Escola de Agronomia e Veterinária, o doutor Astolfo Marés de Souza era o diretor, fiquei aprendendo agronomia e agricultura e depois comecei a voar pelo Paraná, São Paulo, Santa Catarina e outros estados, a conversar com núcleos de trabalhadores e de grandes fazendeiros. E com isso eu fiz o plano, assim, vamos dizer assim, as bases da Carta de Brasília, que depois foi aprovada 2 anos depois. Embora isso tivesse ocorrido entre 67 e... Quando é que 69. 67, 69, as pessoas não esqueceram sua passagem pela agricultura, e nós temos muito que conversar sobre isso, né? O problema agrícola do Brasil, vamos conversar um pouco sobre isso também. Mas as pessoas não esqueceram. E nós fomos buscar, entre os nossos convidados que vão me dirigir perguntas, o presidente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, João Paulo Kozlowski, vai lhe dirigir uma pergunta. Ministro Ivo Arzua, o senhor que já teve uma experiência na agricultura como ministro, poderia nos dizer como o senhor vê a questão de uma maior estabilidade na agricultura, no sentido dela contribuir mais significativamente para a geração de novos empregos e gerar excedentes exportáveis, uma vez que nós estamos há vários anos produzindo cerca de 80 milhões de toneladas. A agricultura tem condições e pode responder rapidamente, que é um setor que responde rapidamente com estímulos governamentais. O senhor não acha que se nós investíssemos maciçamente na agricultura, nós poderíamos reverter essa situação crítica que nós vivemos hoje na economia brasileira? João Paulo, eu agradeço a você a honra dessa pergunta, esse privilégio dessa pergunta. Quero dizer que depois eu vou entrar em detalhes, eu acho que a agricultura pode dar resposta às maiores necessidades da população brasileira e à economia brasileira, porque o investimento em agricultura responde com muito maior rapidez, dá resultados muito mais rápidos do que a indústria. A maturação de investimento na indústria leva 7, 8 ou 10 anos. Na agricultura é anual, você pode ter 2, 3 safras por ano no Brasil. Então a agricultura dá resposta imediata. Pode consolidar a economia brasileira, pode dar alimento ao povo. E eu tenho falado com muitas pessoas do nosso nível e pessoas pobres,
do Brasil e pergunto a eles, conscientemente brasileiros, é possível nós aceitarmos miséria e fome nesse país? É possível o Brasil com 2/3 de vazio demográfico, nós podemos colonizar isso, nós podemos dar terra, nós podemos fazer frutificar isso. Então, João Paulo, os remédios que eu vejo seriam, primeiro, uma colonização em grande escala, principalmente criando polos na Amazônia, para primeiro ocupar a Amazônia, que nós não ocupamos. Qualquer dia podem nos tomar a Amazônia. Então, 4 ou 5 polos, levamos os sem terras, mas vejam bem, com infraestrutura, com educação, com saúde, com estrada e com ensino agrícola, porque eles não sabem plantar. Eles querem terras, mas eles precisam saber plantar e o que plantar. Então, isso é muito importante, a capacitação agrícola daquele que vai ganhar a terra. Ele não tem que requerer, não, ele é dono disso. Nós somos donos do Brasil, meu Deus do céu. Então, vamos dar terras a eles para que eles cultivem e nessas condições. Então, Doutor Eva, me permita de novo. Eu começo a ouvir essas coisas e fico, me remonho em algumas coisas. A solução é essa, né? Estamos aí produzindo não sei quantas milhões de toneladas todos os anos empacado nisso aí. Permite uma parte... Por que, quem é que está travando isso aí. O Brasil? Mas viu, por que nós não podemos dobrar, triplicar, quadruplicar, multiplicar por N vezes a nossa produção? Quem segura isso? Veja, senador, eu fui incumbido pela Fundação Rotária, que aplica dinheiro em todo mundo no país pobre, nos países pobres, terceiro mundo, para dar impulso ao desenvolvimento. Eu fui convocado como consultor da Fundação Rotária para ir a Bilaspur, na Índia, lá no coração da Índia, para fazer um estudo de um projeto que o Rotary pretendia fazer funcionar lá, né? Criar lá. Muito bem. Fiquei espantado. Nós brasileiros menosprezamos a Índia, mas injustamente. Sabem que a Índia é o segundo país produtor de software no mundo? Sabem que a Índia produziu ano passado 200 milhões de toneladas de grãos e nós produzimos 80? A Índia tem 3 vezes menos território do que nós. Então vejam, 200 milhões de toneladas contra 80 do Brasil. Eles têm lá 50 milhões de hectares de terras irrigadas, nós temos 1. Então, o que eu disse, num artigo que eu fiz sobre a Índia, que a Gazeta publicou, é que se a Carta de Brasília tivesse sido executada, nós seríamos não só... estaríamos no primeiro mundo, nosso povo não teria miséria nem fome, não é? E não havia esse problema dos sem terras que... Rapidamente, doutor Ivo, mas o que é a Carta de Brasília? Deixa eu explicar o que é, rapidamente. Então, só queria dizer o mecanismo que ele falou. Primeiro, eu acho, João Paulo, o parity ratio. O que é o parity ratio? É fazer com que os preços agrícolas acompanhem os preços industriais. Porque a agricultura hoje, a agricultura é empresarial, não tem mais agricultura de subsistência. Então ela precisa comprar insumos. E o insumo sobe. Então, os preços agrícolas têm que acompanhar o preço dos insumos. É o tal do parity ratio. Se não houver isso, é difícil que você consiga que a agricultura nacional se equipare à agricultura estrangeira. Segundo, tem que haver continuidade em uma política agrícola que não seja do ministro nem do presidente da República, mas do povo brasileiro, como era a Carta de Brasília, que eu vou explicar agora por solicitação do Silvio Sebastiani. A Carta de Brasília foi uma concepção democrática. Com a experiência de Curitiba, do planejamento urbano democrático, nós fomos para Brasília. Muito bem. E eu, com aquela humildade, maior ainda, porque eu não entendia nada de agricultura, né, eu comecei a ouvir a agricultura brasileira. Fui às bases. Então, nós fazíamos reuniões nos municípios, depois fazíamos reuniões mais genéricas nos estados, e depois culminávamos com os congressos nacionais da agropecuária. O primeiro Congresso Nacional da Agropecuária aprovou isto aqui, que foi decisão dos produtores, dos trabalhadores rurais, dos fazendeiros, de todo o pessoal envolvido com a área agrícola. Muito bem, esta Carta de Brasília, foi de 67, foi assinada, pasmem os senhores, por todos os governadores, por todos os secretários da Agricultura, por todos os ministros de Estado, pelo presidente, e não era lei, e se efetivou. Todo ano nós nos reuníamos criticando os erros do ano anterior, criticando os erros, melhorando e jogando para frente, quer dizer, o processo feedback. Bom, encurtando a história, 2 anos depois que eu deixei o Ministério da Agricultura, já não havia mais maneira de eu influenciar os órgãos de divulgação. 2 anos depois que eu deixei, saiu em todos os grandes jornais brasileiros um relatório da FAO, a Food and Agriculture Organization,
do CIAP, Comissão Interamericana da Aliança para o Progresso, e do Departamento da Agricultura americano, que lá corresponde ao Ministério, elogiando a Carta de Brasília e dizendo que ela havia sido responsável pelo grande salto brasileiro, que tinha se tornado um dos maiores produtores em trigo, milho, feijão, soja, algodão e carne. Vejam bem, em curto espaço de tempo. Por quê? Porque nós levamos o direito de decisão aos produtores, aqueles que trabalham no campo. Eles davam as decisões e nós cumpríamos as decisões da agricultura nacional. Então, João Paulo, esse é uma outra condição sine qua non. Tem que haver um plano que seja da nação brasileira, e não do presidente e nem do ministro, da nação brasileira. Ministro, prefeito Ivo Arzua Pereira. Um breve intervalo e voltamos já com sala exclusiva. Voltamos com sala exclusiva e a presença do ex-prefeito Ivo Arzua Pereira. Nós conversávamos no final do bloco anterior sobre a passagem de Ivo Arzua no Ministério da Agricultura. E ficou um rabifo de pergunta não explicitada. E o doutor Ivo quer falar sobre ela. A agricultura brasileira é um pangaré preguiçoso ou é um potro que está sendo freado? Quem mantém essa rédea na mão? Naturalmente deve ser os grandes interesses internacionais. Vocês lembram que, anos atrás, o presidente Bush, o Mitterrand, Gorbachev declararam a Amazônia área de soberania limitada. Vejam bem, o primeiro grande passo para nós perdermos a Amazônia. Estou preocupado até hoje com isso. Nós temos que ocupar a Amazônia ou vamos declarar incompetentes para administrar a Amazônia. Então, este território imenso do Brasil está aí para ser usado em favor do povo através da agricultura. Por que não é feito isso? Eu acho, senador, que em parte os grandes interesses internacionais atuam nesse sentido e, de outra parte, a descontinuidade nos nossos planos de governo. Que o plano não deve ser do governo, como diz, deve ser da nação. Nação brasileira que tem que escolher o seu futuro, o seu destino. Na América do Norte, cada geração escolhe o seu futuro. Aqui nós nunca tivemos esse privilégio de decidirmos sobre o nosso futuro. Eu acho que está na hora do governo criar mecanismos através dos quais o povo possa participar nas decisões do governo. Não basta votar, precisa atuar nas decisões do governo. Doutor Ivo Arzua, o senhor no Ministério da Agricultura teve uma participação política também. O senhor, por diversas vezes, assinou atos institucionais, inclusive o AI-5. O senhor assinou o AI-5 no dia 13 de dezembro de 68. Como é que foi a sua participação no AI-5? Por favor, está aqui o livro que eu publiquei. Com licença, senhor candidato. Com licença, senhor candidato. É o título. O título do livro. E aqui dentro, no final, está a história do AI-5 e como eu atuei. Uma questão de consciência. O voto sobre o AI-5. Em que data foi isso? Vejam bem, se fosse agora, diz, não, ele viu as conveniências, agora estamos na democracia, então ele quis bancar o bonzinho, né? Mas está aqui, 13 de 10 de 78. Era presidente da República Ernesto Geisel durante a Revolução, foi um dos governos mais enérgicos que nós tivemos, Ernesto Geisel. Foi publicado no jornal Correio de Notícias, era o Correio de Notícias. Então, deu a notícia de como eu atuei no AI-5. Era o seguinte, então vocês lembram, havia assim uma espécie de guerrilha urbana, havia incêndios em propriedades, em automóveis, houve ferimentos, invasões de bancos e tal, e as informações dos órgãos de segurança nossos, do Brasil, o que nós recebíamos, era um ministro civil, não era um ministro militar, né? E do exterior é de que estava então se preparando essa guerrilha urbana para que a esquerda, a extrema esquerda, tomasse conta do Brasil. Então, isto foi, então, deu em resultado o AI-5. Mas no dia da votação do AI-5, o presidente sentado à cabeceira da mesa, ele deu a voz a cada um dos ministros, a começar pelos da direita. Isso foi gravado, isso deve estar lá, eles devem liberar a qualquer momento isto que está escrito aqui. Não. Está escrito aqui.
E o presidente deu a voz a cada um dos ministros para dizer sua opinião, cada um foi se pronunciando e eu escrevendo o meu voto foi por escrito. Eu estava sentindo o peso, a responsabilidade, né? Dessa responsabilidade. Então, meu voto foi no seguinte sentido, de que, a minha opinião é de que, se o AI-5 fosse aprovado, devia ser por curto prazo, para preparar, então, uma redemocratização do Brasil, em que termos uma nova Constituição através de uma Constituinte. Pela primeira vez se falou em Constituinte no Brasil, está aqui, até depois um repórter uma vez me deu uma gozada, mas está aqui, está gravado, está lá no Conselho de Segurança, um dia vão liberar isso aqui. Não é? Uma nova Constituinte criando uma nova República. E dizendo como essa nova República devia ser essa Constituinte. Era meu voto. Se fosse aprovado o AI-5, 6 meses de curto prazo de tempo para conjurar essa guerrilha urbana e depois reabrir a democracia com uma Constituinte. Bom, e essa Constituição como seria votada pela essa Constituinte? Uma Constituição essencialmente filosófica e doutrinária, não casuística como essa que está aí, outras que nós temos, que mandam construir monumentos não sei aonde, que o imposto, que os juros não pode passar de 12%, quer dizer, um absurdo que tem a nossa Constituição. Os casuísmos nas Constituições transformam ela em coisas perecíveis a curto prazo, são perecíveis a curto prazo. Então, a Constituição, ela tem que ser doutrinária, filosófica e o restante, o conjuntural, através de leis complementares da Constituição. Organização do Poder Judiciário, organização das Forças Armadas, etc., funcionalismo, porque essas leis podem ser... Só quero fazer um registro, doutor Ivo, quero fazer só um registro. O AI-5 era o ato institucional número 5, foi baixado dia 13 de dezembro de 68. Era um ato que dava poder ao governo de fechar congresso, de caçar, de invadir a residência. É um amplo poder. Esse é o ato 5, é para ficar registrado aqui na história para o futuro. Então, o meu voto foi esse. Está aqui no livro, foi publicado durante o governo militar, não é? E muita gente que hoje se diz democrata não enfrentava o poder militar como eu enfrentava. Eu defendi o coronel Tarcísio em Ponta Grossa, quando ele foi submetido a julgamento, porque ele fez aquele pronunciamento... Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, Tarcísio... Ele conheceu muito, muito ele. Eu me ofendi o advogado dele. Eu inclusive, consegui dar um encontro dele com Paulo Brossard, aqui no aeroporto, aqui Afonso Pena. Eu fui defendê-lo espontaneamente. Jornais publicaram, inclusive. E o René Dotti, que era o advogado dele, disse: ministro, o senhor está se expondo, não faz mal, eu quero lutar a favor da verdade, eu sempre lutei a favor da verdade. Fui defender o coronel Tarcísio e ele foi absolvido. Depois, quando... Só outro aspecto, senador, que é muito importante para mim, para mostrar a minha formação democrática. Quando houve aquele movimento da renovação democrática brasileira, o primeiro com o Tancredo Neves, com Ulisses de Guimarães, com o senador... Como é que ele... Bom, eles vieram ao Paraná, eu estava lá com eles. Muitos do que depois se disseram democráticos não estavam. O governo da época, eu não vou dizer quem era o governador, ligou praça pública para que nós fizéssemos esse grande movimento da redemocratização do Brasil. Movimento Nacional de Redemocratização. Eu estava lá, junto do Tancredo, junto do Ulisses Guimarães, porque eu senti que era Vou aproveitar uma coisa, agora, por exemplo, falando no AI-5, doutor Ivo Azua. Nessa oportunidade foi cassado um deputado Paraná, diversos Paraná, foi cassado aqui, logo depois do AI-5, o Renato Celedônio, o Léo de Almeida Neves, do MDB, o Lázaro Cervo, o Simval Martins de Araújo, do MDB, e o Aníbal Cury também. Nós aqui entrevistamos o deputado Aníbal Cury, e ele, quando perguntei de Ivo Azua, ele me respondeu: não quero falar nesse nome. Será que é por causa do ato 5? Possivelmente. Agora eu quero lhe dizer, e agradeço a você, Silvio Sebastião, essa oportunidade desse esclarecimento. Eu não tenho na minha consciência nenhuma interferência em cassações. Nenhuma, porque o ministro civil não era ouvido nesses assuntos de segurança nacional. Ele apenas se recebia fatos consumados, porque os órgãos de segurança davam as informações. Então, não tem. Uma vez estive com o Léo de Almeida Neves, que eu admiro muito, sou amigo dele. Por que caçar o Léo de Almeida Neves? Né? Por que Aníbal Cury? Então,
havia naturalmente a luta política. Eu não era candidato a nada, não fui candidato a nada. Né? Então, esses opositores políticos deles provavelmente envenenaram, não é, os órgãos da República contra esses políticos paranaenses. Mas eu tenho minha consciência tranquila. O general Ítalo Conte é testemunha, ele conversou com o general ministro Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho confirmou isso. Confirmou a mim. Que eu não tive interferência nenhuma em cassações, eu vivia no interior do Brasil. Ministro da Agricultura tem que estar no interior. Eu dei várias voltas à terra, emendando todas as minhas viagens, dei várias voltas à terra, visitando o Brasil, a agricultura brasileira. Eu quero só afirmar que o general Ítalo Conte, que é cunhado do deputado Aníbal Cury, ele me informou que ele esteve conversando com o general Jarbas Passarinho e que ele disse que o senhor não teve nada com o assunto. Não tenho nenhuma cassação na minha consciência. Assinou o ato que era devido assinar o ato. Quero, na oportunidade, agradecer a elegância do deputado Aníbal Cury, que foi democraticamente elegante, preferindo não falar nada sobre mim, já que ele tem uma antipatia. É um direito dele, e reconheço. Pois é, mas agradeço a essa elegância política do Aníbal Cury. Vamos lembrar outros fatos também de todos. Quem convive, conhece, priva da intimidade do Dr. Ivarzua, de se tratar de uma pessoa elegante, educada, fina, serena, mas também, quando quer, enérgico e o suficiente para dizer as coisas com clareza e tomar atitude dessa natureza. É um fato que percorre aí o mitológico da vida paranaense brasileira, e o senhor nos confirma ou não. Ministro da Agricultura, no governo revolucionário, foi visitado por um embaixador de um país poderoso, e educadamente abriu a porta e pediu ao embaixador que se retirasse. Realmente aconteceu mais ou menos isso. Ele veio com um contrato pronto para ser assinado, emprestando milhões de dólares ao Brasil. Qualquer outro ministro desavisado assinaria com orgulho, no dia seguinte haveria manchete nos jornais. Ministério tal conseguiu tantos milhões de dólares para o Brasil. Mas eu não assino nada em cruz, não é? No escuro. Então, eu não conhecia o contrato que estava sendo submetido. E eu pedi delicadamente a ele que me desse tempo de estudar e que no futuro, se fosse vantajoso ao Brasil, eu iria à embaixada assinar na embaixada. Nunca mais precisei ir lá porque o contrato era lesivo ao Brasil. O dinheiro entrava, mas para beneficiar grandes corporações daquele país dentro do Brasil. Senhor, vamos trazer mais uma pergunta de um convidado para o nosso entrevistado dessa noite. O jornalista Luiz Geraldo Maza. Eu gostaria de fazer duas perguntas ao Ivarzua. Uma de caráter político, outra de caráter técnico. A de caráter político. Em 1962, Ivo enfrentou uma eleição aqui com o slogan mais ação e menos conversa. Exatamente porque ele era uma pessoa retraída, não era um orador, mas era um homem de ação, já havia demonstrado. E enfrentava um dos maiores oradores, até hoje no Paraná, o Carlos Roberto Muro, que era do PTB, o espantalho partidário da época. E isso aí parece que se repete um pouco nessa eleição agora. Embora tenha sido modificado o quadro, o cenário da campanha eleitoral, nós vamos ter aí um candidato da área oficial, que é uma pessoa que mais técnico e que fala mais para dentro, não é dado ao discurso parlamentar, ao discurso político. Gostaria de ver a avaliação que ele faz desse episódio dele com a situação de hoje no Paraná. A questão técnica é a seguinte: o Ivo foi o condutor do plano diretor. Nós tivemos o plano Agache, depois tivemos uma reavaliação com o Ney Braga, no chamado, desse mesmo plano, com o Prestes Maia, trouxe o urbanismo para cá, e na sequência tivemos o grande efeito do governo do Ivarzua, do governo Ney Braga, do tempo da Codepar, que precedeu o BADEP. Nós tivemos então um plano diretor que estava revisando, atualizando, fazendo a reengenharia de processo em Curitiba. Eu gostaria de saber como o Ivarzua vê hoje a cidade diante daquele plano que foi feito. Que, aliás, já nos seus primeiros enunciados, dizia o seguinte, que a BR-116 não podia ser transbordada, quando naquele momento já tinha sido transbordada. Gostaria também de uma apreciação sobre esse assunto. Obrigado, Luiz Geraldo Maza. Eu fico muito honrado de ser sabatinado por você. Eu tenho uma grande dívida com você, talvez você não se lembre disso, mas eu
essa dívida é impagável, inapagável. Eu não conseguirei pagar o que eu devo a você, aquele artigo que você publicou em minha defesa. Nós não éramos íntimos, nós não éramos de mesma ideologia, e você publicou um artigo primoroso, se não me engano, no esgoto de uma campanha, um volante no esgoto de uma campanha. Então, te devo isso, sou muito grato a você, te admiro muito, Luiz Geraldo Marques, e essa oportunidade de te responder. Bem, politicamente eu acho o seguinte, eu sempre digo que planejamento não é apanágio de nenhuma profissão. Basta que o líder saiba se reunir, saiba se rodear de excelentes colaboradores. Então, a equipe do administrador é que é importante. Se ele souber escolher uma boa equipe, uma equipe íntegra, uma equipe competente, ele não precisa saber tudo, ele não precisa disso. Agora, se ele for técnico e tiver essas qualidades, melhor ainda. Mas se for técnico e não tiver essas qualidades, não adianta nada. Agora, uma outra profissão qualquer, um empresário, um advogado, um médico, que souber se rodear de uma boa equipe, pode ser um grande administrador para uma cidade e para um país. Então, o que eu quero, então, para finalizar, o planejamento e execução não é apanágio de nenhuma profissão. Basta que a pessoa tenha estes dons de saber escolher sua equipe. Então, este vai ser um grande prefeito. Seja ele de que profissão for, seja político, não seja político, ele será um grande gestor, um grande administrador. E na outra parte, sobre o planejamento de Curitiba, eu gostaria de dizer o seguinte, que realmente o plano, eu tive a felicidade de ver que todos os prefeitos que se seguiram, continuaram o plano, né? Falei em vários, não me lembro de ter falado no Saul Raiz, não sei. Saul Raiz foi um grande prefeito também, fez aqui aquela estrada lá da Avenida das Torres, né? Todos esses prefeitos, de um modo ou de outro, colaboraram, né? Houve alguns que deram mais ênfase ao plano da cidade, então repercutiu mais, como o Jaime Lerner, como o Rafael Greca, etc. Né? Mas todos, de uma maneira ou outra, colaboraram. Muito bem. Então, o que eu vejo para o planejamento de Curitiba é o seguinte, que manter aquela característica democrática com que ele foi aprovado. O povo ser ouvido nas grandes decisões, nas grandes modificações para o futuro. Você lembrou bem, Luiz Maza, e eu vou aproveitar esse gancho, nós estamos no fim de um século, início de outro, início do terceiro milênio. Vamos preparar Curitiba, vamos preparar o Paraná para esta grande decolagem rumo ao terceiro milênio, ao 21º século. E esta preparação exige que o povo seja novamente ouvido, como ouvido foi quando foi aprovado o plano diretor de urbanismo de Curitiba. E, nesse sentido, eu acho que todos os erros serão eliminados e nós teremos, assim, uma nova etapa, uma nova orientação para a nossa cidade, que é admirada no mundo inteiro, vejam bem. Por quê? Porque teve um planejamento contínuo, não houve solução de continuidade no planejamento. Mas houve algumas falhas que podem ser corrigidas. Obrigado, Geraldo Marques. Um grande abraço. Doutor Ivo, nós estamos chegando já quase ao final do nosso tempo. Nós vamos lhe propor, vamos perguntar concisamente e buscar respostas também rápidas e concisas para poder ganhar esse tempo que nos falta. Vamos lá. Prefeito Rafael Greca. O que acha dele? Um grande prefeito. O grande prefeito está seguindo o plano, o que talvez tenha faltado, como eu disse, é uma auscultação da opinião pública. Tem que ouvir o povo, tem que, nas grandes decisões, porque, você sabe, como me disseram vários ministros de economia na Europa, vocês são pobres não é só porque vocês têm pouco recurso, é porque vocês gastam muito mal ou pouco o que vocês têm. Então, nós temos o direito, nós contribuintes, de decidir onde aplicar o dinheiro que nós damos para a Prefeitura e para o Estado. Então, isto que eu acho que talvez tenha faltado em administrações anteriores. Mas é um grande prefeito, o Rafael Greca. Passado já algum tempo, já estamos no período, passado algum tempo da redemocratização, já estamos numa outra fase. Como o senhor avalia hoje o governo revolucionário que o Brasil teve? Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu conheci homens extraordinários das Forças Armadas, excelentes homens, viu? Como patriotas, como, assim, sonhadores por um Brasil mais forte, um Brasil realmente desenvolvido, um Brasil que dê ao seu povo condições melhores de vida, de bem-estar. Extraordinários homens das Forças Armadas. Eles cumpriram um papel muito importante no Brasil, porque houve um desenvolvimento econômico
E a infraestrutura, vejam, energia elétrica, transporte, telecomunicações, etc. Bem, para ser curto, né? Agora, na parte política houve falhas. Eles sabiam da minha opinião e respeitavam a minha opinião. Eu achava que o poder militar não devia julgar ninguém, devia submeter ao judiciário. O poder judiciário seria o poder competente para receber quaisquer denúncias e julgá-las. Era essa a minha opinião, eles sabiam. Eu tenho grandes amigos militares, os respeito, os admiro, eles cumpriram um grande papel no desenvolvimento brasileiro. Agora, na parte política, talvez tenha havido influências, que a gente não sabe quais, que levaram a este, que eu acho que foi um equívoco muito grande. O poder militar julgar, vamos dizer, fatos e acontecimentos que caberiam ao judiciário. Talvez essa foi essa. Ex-ministro da Agricultura, atual senador, José Eduardo Andrade Vieira. Como ministro? Eu acho que, vejam bem, nós temos que julgar. Uma vez me disseram assim que o Roosevelt e o Churchill fizeram mal em se unir ao Stalin, mas era a conjuntura mundial. Eles fortaleceram o comunismo, fortaleceram e depois tiveram que lutar contra o comunismo. Que eles erraram, mas tem que ver a conjuntura. Eles se uniram ao Stalin para poder vencer o nazismo, não é? Se uniram a uma ditadura para vencer outra. Era uma conjuntura, nós não podemos julgá-lo sem sentir as condições em que ocorreram isso. É o caso do José Eduardo Andrade Vieira. Nós temos que julgá-lo dentro de um contexto governamental. Talvez nenhum outro ministro no lugar dele pudesse fazer melhor do que ele. Como o Adib Jatene, que eu cito, da saúde, é um grande homem. Olha, eu admiro o Adib Jatene, sou amicíssimo dele, um dos maiores médicos do Brasil, honra a medicina brasileira, sem dúvida nenhuma, e está lá tolhido no Ministério da Saúde. Nossos hospitais estão aí à beira da falência, à beira da insolvência, doentes morrendo, sem assistência, e o Adib Jatene é um ministro, é o melhor homem que se podia imaginar para ser ministro da Saúde, mas está tolhido, como o Zé Eduardo deve ter ficado tolhido. Então, este naturalmente é o enfoque que eu faço. Talvez ele não tenha tido condições de um melhor desempenho em virtude da conjuntura. Uma avaliação, então, do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha, eu votei no Fernando Henrique Cardoso, trabalhei para ele, estou orgulhoso do governo dele por um fato, o real. Eu tenho falado com o povo, eu viajo muito, falo com o povo, falo com motoristas de praça, que dão uma média de opinião pública, porque ouvem empresários, ouvem políticos, e eles dizem, a voz é unânime, agora nós estamos comendo. Vê que maravilha! O povo está comendo agora, só isto já bastava para definir o governo do Fernando Henrique. Mas nos outros setores está falhando. Eu acho que agora, aproveitando a solidez do real, a solidez da moeda, que hoje é um sinal de soberania, como diz Joelmir Betting, não existe nação soberana se não tiver moeda forte. O Brasil hoje é soberano, que tem moeda forte, mas o Fernando Henrique tem que partir deste patamar da economia forte para atender a saúde, que não existe, a educação, que não existe. Agora criaram o Ministério da Reforma Agrária e eu disse, mas se criar ministério fosse solução, nós teríamos a melhor saúde do mundo no Brasil e teríamos a melhor, porque nós já temos ministros de educação e de saúde. Então, o importante é ele fazer uma reavaliação, aproveitar a solidez do real e partir para saúde, educação, habitação e alimentação. É o que o povo quer. Com isso, nós estamos satisfeitos. Governo Jaime Lerner. É um grande governo, ele é um líder nacional e internacional, tem renome internacional, de maneira que isso também dá uma certa confiança a gente. Eu só acho que o governo do Jaime Lerner podia se firmar no Brasil e no mundo por uma iniciativa muito grande, que eu já propus a ele, e outros estados vão sair na nossa frente. Eu não gostaria disso. Curitiba saiu na frente com o IPUC, saiu na frente com a Telepar, não é? Eu não gostaria que outro estado saísse na frente com essa ideia. A criação de um polo científico e tecnológico do Brasil aqui no Paraná, que tem todas as condições. O que é isso? É um centro de computação de alta performance, quer dizer, um supercomputador, servindo em associação às universidades, os institutos de pesquisa, os órgãos de governo e os empresários. Então, o Brasil, com isto, estaria em condições de competir favoravelmente com as grandes nações do primeiro mundo. Então, está faltando isso ao Paraná e talvez perca o pioneirismo se não andar logo. Criação de um centro tecnológico e científico
servido por um supercomputador. Não sei se vocês sabem, vou dar uma ideia. Um supercomputador pode chegar a 1 trilhão de cálculos aritméticos por segundo. 1 trilhão. É coisa. Então, serve para todas as áreas, meteorologia, de indústria automobilística, espacial, biologia, tudo. Então, com isso, o Paraná se firmava como um grande líder nacional e talvez o nosso governador chegasse a presidente da República. Olha, chegamos ao final do nosso tempo. Silvio, mais alguma coisa? Não, algum acho que assunto? está tudo certo. Doutor Ivo Arzua, as suas considerações finais. Olha, eu fiquei muito honrado, muito feliz com esse convite. Eu já tinha dito ao Silvio Sebastiani, digo agora ao Enéas Faria e aos diretores da rádio e TV exclusiva, que foi uma grande iniciativa, está tendo grande repercussão na cidade. São subsídios históricos valiosíssimos porque contam histórias que a história não conta. Esses episódios a história não conta e o povo precisa saber. Então, vocês estão de parabéns, viu? Foi uma grande iniciativa. Que Deus nos ajude a continuarem assim, a serviço do nosso povo, que merece tudo de nós todos. Doutor Ivo Arzua Pereira, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura, homem público com vasta atividade na vida paranaense e brasileira. Muito obrigado pela sua presença essa noite aqui em Sala Exclusiva. A você, telespectador, muito obrigado pela sua atenção, pela sua permanência conosco. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais um Sala Exclusiva.